Rouxinol, antes de inventar a música, Rossini escutou a natureza antes de traduzi-la para o mundo civilizado. Ele é o médium do Rouxinol e da Tuti Negra. Não, compõe e escreve, escutou o espírito que lhe veio cantar as melodias do céu, ouviu o espírito que clamou a paixão ao seu ouvido, ouviu gemerem a Virgem a Mãe, deixando cair, em pérolas harmoniosas, sua prece sobre a cabeça do filho. O amor e a poesia, a liberdade, o ódio, a vingança e numerosos espíritos que possuem esses sentimentos diversos, cada um por sua vez cantou a sua partitura ao seu lado. Ele as escutou, as estudou, no mundo e na inspiração, e de um e outro fez as suas obras. Mas não era médium, como não é médium o médico que ouve os doentes contando que sofrem, e que dá um nome às suas doenças. A mediunidade teve suas horas não como no outro, mas fora desses momentos muito curtos para sua glória. O que fez, o fez apenas à custa dos estudos colhidos dos homens e dos espíritos. Sendo assim, esse médium de todos, esse médium da natureza, médium da verdade e médium muito imperfeito, porque muitas vezes a mediunidade aparece de tal modo desfigurada pela tradução, que é irreconhecível e desconhecida. A leve. Ano 12, abril de 1869, número 4. Dissertações Espíritas. Lamartine. Sociedade Espírita de Paris, 14 de março de 1869, médium, Sr. Leymare. Um amigo, um grande poeta, escrevia-me em dolorosa circunstância. Ela é sempre vossa companheira, invisível, mas presente. Perdeste a mulher, mas não a alma. Caro amigo, vivamos nos mortos. Pensamento consolador, salutar, que reconforta na luta e faz pensar incessantemente nesta sucessão ascendente da matéria, nesta unidade na concepção de tudo o que é, neste maravilhoso e incomparável obreiro que, para a continuidade do progresso, liga o espírito a esta matéria, espiritualizada, por sua vez, pela presença do elemento superior. Não, minha bem-amada, não perdi tua alma, que vivia gloriosa, cintilante de todas as claridades do mundo invisível. Minha vida é um protesto vivo contra o flagelo ameaçador do cepticismo, sob suas múltiplas formas. Ninguém, mais que eu, afirmou energicamente a personalidade divina e acreditou na personalidade humana, defendendo a liberdade. Se o pensamento do infinito estava desenvolvido em mim, se a presença divina palpita em páginas entusiastas, é que eu devia abrir minha trilha, é que eu vivia da presença de Deus, e essa fonte, jorrando incessantemente, sempre me fez crer no bem, no belo, na retidão, no devotamento, na honra do indivíduo e, mais ainda, na honra da nação, essa individualidade condensada. É que minha companheira era uma natureza de escol, forte e terna. Junto dela compreendi a natureza da alma e suas íntimas relações com a estátua de carne, essa maravilha. Por isso, meus estudos eram espiritualizados, por conseguinte fecundos e rápidos, voltando-se incessantemente para as formas do belo e a paixão das letras. Casei a ciência ao pensamento, a fim de que a filosofia, em mim, pudesse servir-se desses dois preciosos instrumentos poéticos. Às vezes minha forma era abstrata e não estava ao alcance de todos, mas os pensadores sérios adotaram. Todos os grandes espíritos de minha época me abriram suas fileiras. A ortodoxia católica me olhava como uma ovelha fugindo do rebanho do pastor romano, sobretudo quando, levado pelos acontecimentos, partilhei a responsabilidade de uma revolução gloriosa. Arrastado um momento pelas aspirações populares, por esse poderoso sopro de ideias comprimidas, eu não era mais o homem das grandes situações, tinha terminado minha caminhada, e, para mim soavam, no relógio do tempo, as horas de lassidão e de desânimo. Vi o meu calvário, e enquanto Lamartine subia penosamente, os filhos desta França tão amada lhe cuspiam no rosto,
sem respeito por seus cabelos brancos, o ultraje, o desafio, a injúria. Prova solene, senhores, na qual a alma se retempera e se corrige, porque o esquecimento é a morte, e a morte na terra é o comércio com Deus, esse dispensador judicioso de todas as forças. Morri como cristão, tinha nascido na igreja, parto antes dela. Há um ano, eu tinha uma profunda intuição. Falava pouco, mas viajava sem cessar pelas planícies etéreas, onde tudo se refunde sob o olhar do Senhor dos mundos. O problema da vida se desdobrava majestosamente, gloriosamente. Compreendi o pensamento de Swedenborg e da escola dos teósofos, de Fourier, de Jean Reinaldi, de Henri Martin, de Victor Hugo, e o espiritismo, que me era familiar, embora em contradição com os meus preconceitos e o meu nascimento, preparavam-me para o desligamento, para a partida. A transição não foi penosa, como o pólen de uma flor. Meu espírito, levado por um turbilhão, encontrou a planta irmã. Como vós, eu a chamo erraticidade, e, para me fazer amar esta irmã desejada, minha mãe, minha esposa bem-amada, uma multidão de amigos e de invisíveis me cercavam como uma auréola luminosa. Mergulhado neste fluido benfazejo, meu espírito se serenava, como o corpo desse viajor do deserto que, após longa viagem sob um céu de chumbo e de fogo, encontrava um banho generoso para o corpo, uma fonte límpida e fresca para sua sede ardente. Alegrias inefáveis do céu sem limites, concertos de todas as harmonias, moléculas que repercutem os acordes da ciência divina, calor vivificante de suas impressões sem nome que a língua humana não poderia decifrar, bem-estar novo, renascimento, completa elasticidade, elétrica profundeza das certezas, similitude das leis, calma cheia de grandeza, esferas que encerram as humanidades, ó. Sede bem-vindas, emoções previstas, aumentadas indefinidamente de radiações do infinito. Permutai vossas ideias, espíritas, que acreditais em nós. Estudai nas fontes sempre novas do nosso ensino, firmai-vos, e que cada membro da família seja um apóstolo que fale, marche e haja com vontade, com a certeza de que não dais nada ao desconhecido. Sabei muito para que vossa inteligência se eleve. A ciência humana, reunida à ciência dos vossos auxiliares invisíveis, mas luminosos, vos fará senhores do futuro. Expulsareis a sombra para vir a nós, isto é, a luz, a Deus. Alphonse de Lamartine. Charles Fourier. Um discípulo de Charles Fourier, que também é espírita, ultimamente nos dirigiu uma invocação com o pedido de solicitar uma resposta, se fosse possível, a fim de se esclarecer sobre certas questões. Como ambas nos pareceram instrutivas, transcrevemo-las a seguir. Paris, Grupo des Liens, 9 de março de 1869. Irmão Fourier, do alto da esfera ultramundana, se teu espírito pode me ver e me ouvir, eu te peço comunicar-te comigo, a fim de me fortaleceres na convicção que tua admirável teoria dos 4 movimentos fez nascer em mim sobre a lei da harmonia universal, ou de me desenganares, se tiveste a infelicidade, tu mesmo, de te enganares. A ti, cujo gênio incomparável parece ter levantado a cortina que ocultava a natureza, e cujo espírito deve ser mais lúcido ainda do que era no mundo material, eu te peço que me digas se reconheces, no mundo dos espíritos, como na terra, a existência de perturbação da ordem natural estabelecida por Deus, em nossa organização social, se as atrações passionais são realmente a alavanca de que Deus se serve para conduzir o homem ao seu verdadeiro destino, se a analogia é um meio seguro para descobrir a verdade. Peço-te que também me digas o que pensas das sociedades cooperativas que germinam de todos os lados na superfície do nosso globo. Se teu espírito pode ler no pensamento do homem sincero, tu deves saber que a dúvida o torna infeliz. Eis porque te suplico, de tua morada de além-túmulo, a gentileza de fazer tudo quanto dependa de ti para me convencer.
Recebe, irmão nosso, a segurança do respeito que devo à tua memória e de minha maior veneração. JG. Resposta: é uma pergunta muito grave, caro irmão em crença, perguntar a um homem se ele se enganou, quando um certo número de anos se passou desde que ele expôs o sistema que melhor satisfazia suas aspirações para o desconhecido. Enganei-me. Quem não se enganou quando quis levantar, apenas com as próprias forças, o véu que lhe ocultava o fogo sagrado? Prometeu fez homens com esse fogo, mas a lei do progresso condenou esses homens às lutas físicas e morais. Eu fiz um sistema, destinado, como todos os sistemas, a viver um tempo, depois se transformar, associar-se a novos elementos mais verdadeiros. Vede, há ideias como homens. Desde que nasceram, não morrem, transformam-se. Grosseiras a princípio, envoltas na ganga da linguagem, encontram sucessivamente artífices que as talham e as vão polindo cada vez mais, até que o calhau informe se tenha tornado diamante de vivo brilho, a pedra preciosa por excelência. Busquei conscienciosamente e achei muito. Apoiando-me nos princípios adquiridos, fiz avançar alguns passos o pensamento inteligente e regenerador. O que descobri era verdadeiro em princípio, falseei-o, ao querer aplicá-lo. Quis criar a série, estabelecer harmonias, mas essas séries, essas harmonias não precisavam de criador, existiam desde o começo, eu não podia senão perturbá-las, querendo estabelecê-las sobre as pequenas bases de minha concepção, quando Deus lhes havia dado o universo por gigantesco laboratório. Meu mais sério título, e o que ignoram e talvez mais desdenhem, é ter partilhado com Jean Reinaldi, Balanche, Giuseppe de Maistre e muitos outros, o pressentimento da verdade, é ter sonhado com essa regeneração humana pela provação, essa sucessão de existências reparadoras, essa comunicação do mundo livre e do mundo encadeado à matéria, que tendes a felicidade de tocar com o dedo. Tínhamos previsto e realizais o nosso sonho. Eis os nossos maiores títulos de glória, os únicos que, por minha parte, estimo e dos que mais me lembro. Dizeis que duvidais, meu amigo. Tanto melhor, porque aquele que duvida verdadeiramente, procura, e aquele que procura, encontra. Procurai, pois, e se não depende senão de mim pôr a convicção em vossas mãos, contai com o meu concurso devotado. Mas escutai um conselho de amigo, que pus em prática em minha vida e com o qual sempre me dei bem. Se quiserdes uma demonstração séria de uma lei universal, buscai a sua aplicação individual. Quereis a verdade? Buscai-a em vós mesmos e na observação dos fatos de vossa própria vida. Todos os elementos da prova lá estão. Que aquele que queira saber se examine, e encontrará. C.H. Fourier. Nota. Esta foi a última edição sob a tutela de Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869, passando, portanto, a responsabilidade da Revista Espírita aos seus continuadores, até o encerramento do corrente ano. Fim da nota. Ano 12, maio de 1869, número 5. Biografia do Sr. Allan Kardec. E ainda sob o golpe da dor profunda que nos causou a prematura partida do venerável fundador da doutrina espírita, que nos abalançamos a uma tarefa, simples e fácil para suas mãos sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos esmagariam, se não contássemos com o auxílio eficaz dos espíritos bons e com a indulgência dos nossos leitores. Quem, dentre nós, poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se de possuir o espírito de método e organização de que se mostram iluminados todos os trabalhos do mestre? Só a sua pujante inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los, para os espalhar em seguida, como um orvalho benfazejo, sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer compreendido numa linguagem simples e elevada, ao mesmo tempo,
tão distanciada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Multiplicando-se incessantemente, pudera até agora bastar a tudo. Entretanto, o cotidiano alargamento de suas relações e o contínuo desenvolvimento do espiritismo lhe faziam sentir a necessidade de reunir em torno de si alguns auxiliares inteligentes e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e de seus labores, quando nos deixou, para ir, num mundo melhor, receber a sanção da missão que desempenhara e coletar elementos para uma nova obra de devotamento e sacrifício. Era sozinho. Chamar-nos-emos legião e, por muito fracos e inexperientes que sejamos, nutrimos a convicção íntima de que nos conservaremos à altura da situação, se, partindo dos princípios estabelecidos e de incontestável evidência, nos consagrarmos a executar, tanto quanto nos seja possível e de acordo com as necessidades do momento, os projetos que ele pretendia realizar no futuro. Enquanto nos mantivermos nas suas pegadas e todos os de boa vontade se unirem, num esforço comum pelo progresso e pela regeneração intelectual e moral da humanidade, conosco estará o espírito do grande filósofo a nos secundar com a sua influência poderosa, dado-lhe seja possível suprir a nossa insuficiência e nos possamos mostrar dignos do seu concurso, dedicando-nos à obra com a mesma abnegação e a mesma sinceridade que ele, embora sem tanta ciência e inteligência. Em sua bandeira, inscrevera o mestre estas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos, como ele, infatigáveis, sejamos acordemente com os seus anseios, tolerantes e solidários e não temamos seguir-lhe o exemplo, reconsiderando, quantas vezes forem precisas, os princípios ainda controvertidos. Apelemos ao concurso e às luzes de todos. Tentemos avançar, antes com segurança e certeza, do que com rapidez, e não ficarão infrutíferos os nossos esforços se, como estamos persuadidos, e seremos os primeiros a dar disso exemplo, cada um cuidar de cumprir o seu dever, pondo de lado todas as questões pessoais, a fim de contribuir para o bem geral. Sob auspícios mais favoráveis não poderíamos entrar na nova fase que se abre para o Espiritismo, do que dando a conhecer aos nossos leitores, num rápido escorço, o que foi, durante toda a sua vida, o homem íntegro e honrado, o sábio inteligente e fecundo, cuja memória se transmitirá aos séculos vindouros com a auréola dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, a 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, Yverdon, Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Dotado de notável inteligência e atraído para o ensino, pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos ensinava o que sabia àqueles dos seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e livres pensadores. Nascido sob a religião católica, mas educado num país protestante, os atos de intolerância que por isso teve de suportar, no tocante a essa circunstância, cedo o levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Faltava-lhe, porém, o elemento indispensável à solução desse grande problema. O Espiritismo veio, a seu tempo, imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Concluídos seus estudos, voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduziu para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral e, o que é muito característico, as obras de Fénelon, que o tinham seduzido de modo particular. Era membro de várias sociedades sábias, entre outras, da Academia Real de Arras, que,
Em um concurso de 1831, lhe premiou uma notável memória sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou, em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, etc., empresa digna de encômios em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. Preocupados sempre em tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou, ao mesmo tempo, um método engenhoso de ensinar a contar e um quadro mnemônico da história de França, tendo por objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que celebrizaram cada reinado. Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para melhoramento da instrução pública, 1828, Curso prático e teórico de aritmética, segundo método de Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, 1824, Gramática francesa clássica, 1831, Manual dos exames para os títulos de capacidade, Soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria, 1846, Catecismo gramatical da língua francesa, 1848, Programa dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que professava no Liceu Polimático, ditados normais dos exames da Municipalidade da Sorbona, seguidos de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, 1849, obra muito apreciada na época do seu aparecimento e da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo Allan Kardec, já ele se ilustrara, como se vê, por meio de trabalhos de natureza muito diferente, porém tendo todos, como objetivo, esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países. Pelo ano de 1855, posta em foco a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec se entregou a observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas. Entreviu, desde logo, o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu, na ação deste último, uma das forças da natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis, e lhe compreendeu o alcance, do ponto de vista religioso. Suas obras principais sobre esta matéria são: O Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica, e cuja primeira edição apareceu a 18 de abril de 1857, O Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica, janeiro de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à parte moral, abril de 1864, O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, agosto de 1865, A Gênese, Os Milagres e as Predições, janeiro de 1868, A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, periódico mensal começado a 1º de janeiro de 1858. Fundou em Paris, a 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto possa contribuir para o progresso da nova ciência. Allan Kardec se defendeu, com inteiro fundamento, de coisa alguma haver escrito debaixo da influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo, observou os fatos e de suas observações deduziu as leis que os regem. Foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos e a formar com eles um corpo de doutrina, metódico e regular.
demonstrando que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se acham submetidos a leis. Ele os incluiu na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que se tratou de fenômenos espíritas, estes constituíram antes objeto de curiosidade, do que de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez que o assunto fosse considerado sob aspecto muito diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou-se a atentar na doutrina, que abrange todas as questões de interesse para a humanidade. Data do aparecimento de O Livro dos Espíritos a fundação do Espiritismo que, até então, só contara com elementos esparsos, sem coordenação, e cujo alcance nem toda a gente pudera aprender. A partir daquele momento, a doutrina prendeu a atenção dos homens sérios e tomou rápido desenvolvimento. Em poucos anos, aquelas ideias conquistaram numerosos aderentes em todas as camadas sociais e em todos os países. Esse êxito sem precedentes decorreu sem dúvida da simpatia que tais ideias despertaram, mas também é devido, em grande parte, à clareza com que foram expostas e que é um dos característicos dos escritos de Allan Kardec. Evitando as fórmulas abstratas da metafísica, ele soube fazer que todos o lessem sem fadiga, condição essencial à vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação, de cerrada lógica, poucas ensanchas oferece a refutação e predispõe à convicção. As provas materiais que o Espiritismo apresenta da existência da alma e da vida futura tendem a destruir as ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina que deriva do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos e, nestes últimos tempos, por Jean Reinaldi, Charles Fourier, Eugène Sue e outros. Conservara-se, todavia, em estado de hipótese de sistema, enquanto o Espiritismo lhe demonstra a realidade e prova que nesse princípio reside um dos atributos essenciais da humanidade. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aí sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores, a marcha dos povos e a da humanidade, pela ação dos homens dos tempos idos e que revivem, depois de terem progredido, as simpatias e antipatias, pela natureza das relações anteriores. Essas relações, que religam a grande família humana de todas as épocas, dão por base, aos grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de solidariedade universal, as próprias leis da natureza e não mais uma simples teoria. Em vez do postulado, fora da Igreja não há salvação, que alimenta a separação e a animosidade entre as diferentes seitas religiosas e que há feito correr tanto sangue, o Espiritismo tem como divisa, fora da caridade não há salvação, isto é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Em vez da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz, fé inabalável só é a que pode encarar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé, uma base se faz necessária e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para este século. É precisamente ao dogma da fé cega que se deve ser hoje tão grande o número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. O Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la. Allan Kardec sucumbiu, a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações.
Diversas obras que ele estava quase a terminar, ou que aguardavam oportunidade para vir a lume, demonstrarão um dia, ainda mais, a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria, desde longos anos, de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera, a lâmina gastou a bainha. O corpo se lhe entorpecia e se recusava aos serviços que o espírito lhe reclamava, enquanto este último, cada vez mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, ia sempre alargando o círculo de sua atividade. Nessa luta desigual não podia a matéria resistir eternamente. Acabou sendo vencida, rompeu-se o aneurisma e Allan Kardec caiu fulminado. Um homem houve de menos na Terra, mas um grande nome tomava lugar entre os que ilustraram este século. Um grande espírito fora retemperar-se no infinito, onde de todos os que lhe consolara e esclarecera lhe aguardavam impacientes a volta. A morte, dizia, faz pouco tempo, redobra os seus golpes nas fileiras ilustres. A quem virá ela agora libertar? Ele foi, como tantos outros, recobrar-se no espaço, procurar elementos novos para restaurar o seu organismo gasto por uma vida de incessantes labores. Partiu com os que serão os fanais da nova geração, para voltar em breve com eles a continuar e acabar a obra deixada em dedicadas mãos. O homem já que não está, a alma, porém, permanecerá entre nós. Será um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador incansável que as falanges do espaço conquistaram. Como na terra, sem ferir a quem quer que seja, ele fará que cada um lhe ouça os conselhos oportunos, abrandará o zelo prematuro dos ardorosos, amparará os sinceros e os desinteressados e estimulará os tíbios. Vê agora e sabe tudo o que ainda há pouco previa. Já não está sujeito às incertezas, nem aos desfalecimentos e nos fará partilhar da sua convicção, fazendo-nos tocar com o dedo a meta, apontando-nos o caminho, naquela linguagem clara, precisa, que o tornou aureolado nos anais literários. Já não existe o homem, repetimos-lo. Entretanto, Allan Kardec é imortal e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que lhe soube sempre fazer respeitado. Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia e o farol de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec, congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou e, com os seus conselhos, sua influência, avançaremos, a passos firmes, para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Dissertações Espíritas. Não nos permitindo a abundância de matérias publicar atualmente todas as instruções ditadas por ocasião dos funerais do Sr. Allan Kardec, nem mesmo todas as que foram dadas por ele próprio, reunimos numa única comunicação os ensinamentos de interesse geral, obtidos através de diversos médiuns. Sociedade de Paris, abril de 1869. Como vos agradecer, senhores, pelos vossos bons sentimentos e pelas verdades expressas com tanta eloquência sobre os meus restos mortais. Não podeis duvidar, eu estava presente e profundamente feliz, sensibilizado pela comunhão de pensamento que nos unia pelo coração e pelo espírito. Obrigado, meu jovem amigo, o Sr. C. Flammarion, obrigado por vos haverdes afirmado, como fizestes. Vós vos exprimistes com calor, assumistes uma responsabilidade grave, séria e esse ato de independência vos será contado duplamente. Nada perdestes por dizer o que as vossas convicções e a ciência vos impõem. Assim agindo, podeis ser discutido, mas sereis honrado merecidamente. Obrigado a vós todos,
Caros colegas, meus amigos, obrigado ao jornal Paris, que começa um ato de justiça pelo artigo de um bravo e digno coração. Obrigado, caro vice-presidente, senhor Delany, senhor e mulher, recebi a expressão dos meus sentimentos de viva gratidão, vós todos que hoje apertais afetuosamente a mão de minha corajosa companheira. Como homem, estou muito feliz pelas boas lembranças e pelos testemunhos de simpatia que me prodigalizais. Como espírito eu vos felicito pelas determinações que tomastes para assegurar o futuro da doutrina, porque, se o espiritismo não é minha obra, ao menos eu lhe dei tudo quanto as forças humanas me permitiram lhe desse. É como colaborador enérgico e convicto, como campeão, de todos os instantes, da grande doutrina deste século, que a amo, e me sentiria infeliz se a visse perecer, caso isto fosse possível. Ouvi com sentimento de profunda satisfação, meu amigo, o vosso novo e digno presidente, vos dizer, hajamos de acordo, vamos despertar os ecos, que há muito tempo não mais ressoam, vamos reavivar aqueles que ecoam. Que não seja Paris, que não seja a França o teatro de vossa ação, vamos a toda parte. Demos à humanidade inteira o maná que lhe falta, damos-lhe o exemplo da tolerância que ela esquece, da caridade que conhece tão pouco. Agistes para assegurar a vitalidade da sociedade, está certo. Tendes o desejo sincero de marchar com firmeza pelo sulco traçado, ainda está certo. Mas, não basta querer hoje, amanhã, depois de amanhã, para ser digno da doutrina é preciso querer sempre. A vontade que age por espasmos não é mais vontade, é o capricho no bem, mas, quando a vontade se exerce com a calma que nada perturba, com a perseverança que nada detém, é a verdadeira vontade, inquebrantável em sua ação, frutuosa em seus resultados. Sede confiantes em vossas forças, elas produzirão grandes efeitos se as empregardes com prudência. Sede confiantes na força da ideia que vos une, pois ela é indestrutível. Pode-se ativar ou retardar o seu desenvolvimento, mas é impossível detê-la. Na fase nova em que entramos, a energia deve substituir a apatia, a calma deve substituir o ímpeto. Sede tolerantes uns para com os outros, agi sobretudo pela caridade, pelo amor, pela afeição. Oh! Se conhecesseis todo o poder desta alavanca! Foi essa alavanca que levou Arquimedes a dizer que com ela levantaria o mundo. Vós o levantareis, meus amigos, e esta transformação esplêndida, que será efetuada por vós em proveito de todos, marcará um dos mais maravilhosos períodos da história da humanidade. Coragem, pois, e esperança. Esperança. Esse facho que os vossos infelizes irmãos não podem perceber através das trevas do orgulho, da ignorância e do materialismo, não o afasteis ainda mais de seus olhos. Amai-os, fazei com que vos amem, vos ouçam, vos olhem. Quando tiverem visto, ficarão deslumbrados. Então, meus amigos, meus irmãos, como eu seria feliz ao ver que os meus esforços não foram inúteis e que o próprio Deus abençoa a nossa obra. Nesse dia haverá no céu uma grande alegria, um grande êxtase. A humanidade estará livre do jugo terrível das paixões que acorrentam e oprimem com um peso esmagador. Então não mais haverá na terra o mal, nem o sofrimento, nem a dor, porquanto os verdadeiros males, os sofrimentos reais, as dores cruciantes vêm da alma. O resto não passa do leve roçar de um espinho sobre as vestes. Ao clarão da liberdade e da caridade humanas, todos os homens, reconhecendo-se, dirão: somos irmãos, e só terão no coração um mesmo amor, na boca uma só palavra, nos lábios um só murmúrio: Deus. Allan Kardec. Ano 12, junho de 1869, número 6. Dissertações Espíritas. O exemplo é o mais poderoso agente de propagação. Sociedade de Paris, sessão de 30 de abril, 1869. Venho esta noite, meus amigos, falar-vos por alguns instantes. Na última sessão não respondi,
estava ocupado a lures. Nossos trabalhos como espíritos são muito mais extensos do que podeis supor e os instrumentos de nossos pensamentos nem sempre estão disponíveis. Tenho ainda alguns conselhos a vos dar quanto à marcha que deveis seguir perante o público, com o objetivo de fazer progredir a obra a que devotei a minha vida corporal, e cujo aperfeiçoamento acompanho na erraticidade. O que vos recomendo principalmente e antes de tudo, é a tolerância, a afeição, a simpatia de uns para com os outros e também para com os incrédulos. Quando vedes um cego na rua, o primeiro sentimento que se impõe é a compaixão. Que assim seja, também, para com os vossos irmãos cujos olhos estão velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade, lamentai-os, em vez de os censurar. Mostrai, por vossa doçura, a vossa resignação em suportar os males desta vida, a vossa humildade em meio às satisfações, vantagens e alegrias que Deus vos envia. Mostrai que há em vós um princípio superior, uma alma obediente a uma lei, a uma verdade também superior, o Espiritismo. As brochuras, os jornais, os livros, as publicações de toda sorte são meios poderosos de introduzir a luz por toda parte, mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo na caridade, a doçura e o amor. Agradeço à sociedade por ajudar os verdadeiros infortunados que lhes são indicados. Eis o bom espiritismo, eis a verdadeira fraternidade. Ser irmãos, é ter os mesmos interesses, os mesmos pensamentos, o mesmo coração. Espíritas, sois todos irmãos na mais santa acepção do termo. Pedindo que vos ameis uns aos outros, não faço senão lembrar a divina palavra daquele que, há 1800 anos, trouxe à terra pela primeira vez o germen da igualdade. Segui a sua lei, ela é a vossa. Nada fiz do que tornar mais palpáveis alguns de seus ensinamentos. Obscuro operário daquele mestre, daquele espírito superior emanado da fonte de luz, refleti essa luz como o pirilampo reflete a claridade de uma estrela. Mas a estrela brilha nos céus e o pirilampo brilha na terra, nas trevas. Tal é a diferença. Continuai as tradições que vos deixei ao partir. Que o mais perfeito acordo, a maior simpatia e a mais singular abnegação reinem no seio da comissão. Espero que ela saiba cumprir com honra, fidelidade e consciência o mandato que lhe é confiado. Ah! Quando todos os homens compreendendo têm o que encerram as palavras amor e caridade, não mais haverá na terra soldados e inimigos, só haverá irmãos, não mais haverá olhares irritados e selvagens, só haverá frontes inclinadas para Deus. Até logo, caros amigos, e ainda obrigado, em nome daquele que não esquece o copo d'água e o óbolo da viúva. Allan Kardec. Ano 12. Julho de 1869, número 7. Dissertações Espíritas. A Regeneração. Marcha do Progresso. Paris, 20 de junho de 1869. Desde longos séculos as humanidades prosseguem uniformemente sua marcha ascendente através do tempo e do espaço. Cada uma delas percorre, etapa por etapa, a rota do progresso, e se diferem pelos meios infinitamente variados que a providência dispôs em suas mãos, são chamadas a se fundirem todas, a se identificarem na perfeição, já que todas partem da ignorância e da inconsciência de si mesmas para se aproximarem indefinidamente do mesmo fim, Deus, para alcançarem a felicidade suprema pelo conhecimento e pelo amor. Há universos e mundos, como povos e indivíduos. As transformações físicas da Terra, que sustenta o corpo, podem dividir-se em duas formas, assim como as transformações morais e intelectuais que alargam o espírito e o coração. A Terra se modifica pela cultura, pelo arroteamento e pelos esforços perseverantes dos seus possuidores e interessados, mas, a esse aperfeiçoamento incessante devemos juntar os grandes cataclismos periódicos, que são, para o regulador supremo, o que são a enxada e a charrua para o lavrador. As humanidades se transformam e progridem pelo estudo perseverante e pela permuta de pensamentos.
Instruindo-se e instruindo os outros, as inteligências se enriquecem, mas os cataclismos morais que regeneram o pensamento são necessários para determinar a aceitação de certas verdades. Assimilam-se sem abalos e progressivamente as consequências de verdades aceitas. É preciso um concurso imenso de esforços perseverantes para que se aceitem novos princípios. Marcha-se lentamente e sem fadigas sobre um caminho plano, mas é necessário reunir todas as suas forças para transpor um atalho agreste e destruir os obstáculos que surgem. É então que, para avançar, deve o homem quebrar necessariamente a corrente que o liga ao pelourinho do passado, pelo hábito, pela rotina e pelo preconceito. A não ser assim, o obstáculo fica sempre de pé, e ele girará num círculo sem saída até que tenha compreendido que, para vencer a resistência que obstrui a rota do futuro, não basta quebrar armas envelhecidas e danificadas, é indispensável criar outras. Destruir um navio que faz água por todos os lados, antes de empreender uma travessia marítima, é medida de prudência, mas será ainda necessário, para realizar a viagem, que se criem novos meios de transporte. Entretanto, eis onde se encontra atualmente certo número de homens de progresso, tanto no mundo moral e filosófico, quanto nos outros mundos do pensamento. Minaram tudo, tudo atacaram. As ruínas se espalham por toda parte, mas eles ainda não compreenderam que sobre tais ruínas é preciso edificar algo de mais sério que um livre pensamento e uma independência moral, independentes apenas da moral e da razão. O nada em que se apoiam não é uma palavra muito profunda somente por ser vazia. Assim como Deus já não cria os mundos do nada, o homem não pode criar novas crenças sem bases. Estas bases estão no estudo e na observação dos fatos. A verdade eterna, como a lei que a consagra, não espera para existir a aceitação dos homens. Ela é e governa o universo, a despeito dos que fecham os olhos para não a ver. A eletricidade existia antes de Galvani e o vapor antes de Papin, como a nova crença e os princípios filosóficos do futuro existiam antes que os publicistas e os filósofos os tivessem consagrado. Sede pioneiros perseverantes e infatigáveis. Se vos chamarem de loucos como fizeram a Salomão de Caos, se vos repelirem como Fulton, marchai sempre, porque o tempo, esse juiz supremo, saberá tirar das trevas os que alimentam o farol que deve, um dia, iluminar a humanidade inteira. Na Terra, o passado e o futuro são os dois braços de uma alavanca que tem no presente o seu ponto de apoio. Enquanto a rotina e os preconceitos tiverem curso, o passado estará no apogeu. Quando a luz se faz, a báscula balança, e o passado, que já escurecia, desaparece para dar lugar ao futuro que radia. Allan Kardec. A ciência e a filosofia. Sociedade de Paris, 23 de abril de 1869. A ciência é lenta em suas afirmações, mas é segura, por vezes repele a verdade, mas jamais partilha o erro absoluto. Procede com rigor matemático, não admite senão o que é, ao passo que a filosofia admite tudo o que pode ser, daí a diferença que se nota entre o objetivo de uma e de outra. A filosofia chega num primeiro impulso, a ciência transpõe penosa e vagarosamente a estrada árida do conhecimento positivo. Mas, filosofia e ciência são irmãs, partem da mesma origem para fazerem a mesma carreira e chegarem ao mesmo fim. Sozinha, a filosofia pode cometer desvios que a razão e a experimentação científica devem reprimir. Isolada, a ciência pode conduzir ao aniquilamento dos sentimentos, caso não seja regenerada pela excelência dos sentimentos do coração e das aspirações aos progressos morais. Nos períodos originais da elaboração dos mundos, o sofisma domina o homem juntamente com o erro científico. Em seguida os pensadores e os sábios, tomando caminhos diversos, se separam durante as fases consagradas à luta, para se reunirem mais tarde num triunfo comum. Certamente ainda estais bem longe de ter dado a última palavra sobre todas as coisas,
Mas chegareis a passos largos a essa época em que a humanidade avançará para o infinito numa rota única, larga, segura, tolerante e solidária. O homem não será mais uma unidade combatendo para sua própria glória e procurando engrandecer-se sobre os cadáveres intelectuais de seus contemporâneos. Será um elemento da grande família, uma modalidade fazendo parte de um todo harmonioso, um instrumento racional num concerto sem defeito. Será a era da felicidade por excelência, a era bendita, a era da paz pela fraternidade e do progresso pela união dos esforços inteligentes. Honra a filosofia, que sabe aliar-se à ciência para obter um tal resultado. Honra os homens da ciência que ousam afirmar suas crenças filosóficas e tirar do seu envoltório, para desdobrar aos olhos atônitos do mundo do pensamento, a bandeira sobre a qual inscreveram estas 3 palavras: trabalho, experimentação, certeza. Privada da ciência, a filosofia se lança no infinito, mas, voando com uma asa só, tomba esgotada das alturas a que expira. A ciência sem a filosofia é uma caolha que não vê bem senão de um lado, não percebe o abismo que se cava sob o seu olho ausente. A ciência e a filosofia, unidas num comum impulso para o desconhecido, representam a certeza, a verdade em direção a Deus. Clélie du Plantier. Ano 12, agosto de 1869, número 8. Dissertações Espíritas. Necessidade da Encarnação. Paris, 11 de março de 1869, Médium, Sr. D. A pergunta seguinte foi feita a propósito de uma antiga comunicação, na qual fora dito que certos espíritos não tinham tido encarnações carnais, mas somente um corpo perispiritual. É o que se chamava erradamente de encarnação espiritual, o que seria um contrassenso, levando-se em conta que a palavra encarnação implica a ideia de uma substância carnal. Teria sido mais exato dizer que certos espíritos nada tinham, a não ser a vida espiritual. Pergunta: há espíritos que não estejam submetidos à encarnação material? É possível, sem submeter-se às provas da vida ordinária, adquirir certos conhecimentos e chegar à perfeição? Que pensar das comunicações dadas neste sentido? Resposta: não. A encarnação puramente espiritual ou, para falar mais exatamente, a encarnação perispiritual, a existência incorpórea não é suficiente para a conquista de todos os conhecimentos necessários a um certo estado de adiantamento moral e intelectual. Destinando-se os espíritos, à medida que progridem mais, a participar cada vez mais ativamente no mecanismo da criação, e devendo dirigir a ação dos elementos materiais, presidir as leis que põem os fluidos em vibração e determinam todos os fenômenos naturais, eles não podem chegar a um tal resultado senão pelo conhecimento dessas leis, e não as poderão conhecer e aprender a dirigir sem que, primeiramente, a elas estejam submetidos. Malgrado a aparência um tanto paradoxal do início, não tenho dúvida de vos provar que é assim mesmo, porque é a verdade, e não uma teoria pessoal. Antes de mais, estabeleçamos que não é o homem que está submetido às leis físicas, mas sim os elementos físicos que o constituem. Ele as sofre, tanto quanto os ignora, mas os domina e dirige à medida que aprende a conhecê-los. O humilde passageiro de um navio a vapor está sujeito à lei da força que dirige o navio. O mecânico domina e dirige a máquina, retém a força e faz servir as leis que descobriu a realização de suas vontades. Dá-se o mesmo com todas as leis da natureza. Desconhecidas do homem e contrariadas por ele, elas o golpeiam e ferem, mas, o que ele descobre, o que adquire se lhe torna submisso. Controla a velocidade das correntes d'água, transforma-as em força e as utiliza em suas máquinas. O vapor o transporta e a eletricidade se torna um órgão de transmissão de seu pensamento. Mas, como lhe veio a força? De seu contato com essa força, dos sofrimentos e dos benefícios que ela lhe trouxe. Quis diminuir uns e aumentar os outros e, pela experiência e pela observação,
cada dia chegar a obter mais esse resultado. Mas, como teria adquirido, se não tivesse o desejo de adquirir? Quem lhe teria incutido esse desejo no coração, senão a necessidade? Que fazeis para não serdes constrangidos e forçados? A necessidade de saber é consequência da necessidade de gozar. Tendes aspirações porque vos falta felicidade e porque está na natureza de todos se procurar o bom quando está mal e o melhor quando está bem. Por que não seria assim com os outros seres? Porque o desejo de trabalhar viria a uns, sem que a necessidade os impelisse, enquanto tantos outros trabalham com tão pouco ardor, mesmo quando o instinto de conservação lhe exige. E depois, Deus seria justo e sensato se suscitasse semelhante dilema ao homem. Se a encarnação é inútil, porque ele a teria criado. Se é necessária e justa, como outras criaturas poderiam prescindir dela? Não, é uma teoria que nada justifica, mas que era útil estabelecer, ainda que fosse para demonstrar a sua impossibilidade. A verdade só triunfará quando todos os sistemas forem reconhecidos como falsos. O Espírito que assim vos falou estava de boa fé, acreditava no que dizia e, se outros não vos desiludiram, é que não havia chegado o tempo para vos dizerem mais. A verdade vos teria parecido improvável. Hoje vedes melhor, porque os vossos conhecimentos são mais vastos. Amanhã, aquilo que sabeis hoje não passará de minúscula parte dos conhecimentos que tereis adquirido, e assim por toda a eternidade. Clélie du Plantier. Ano 12, setembro de 1869, número 9. Dissertações Espíritas. Unidade de Linguagem. Paris, 23 de março de 1869. A unidade de linguagem é impossível no mesmo grau que a unidade de governo, pelo menos até uma época recuada. Deixemos, pois, aos filhos de nossos netos o cuidado de pensar nas transformações linguísticas que necessitarão suas épocas. O que importa hoje é aumentar os meios de relação, suprimir os entraves que separam as nacionalidades, considerar os homens como seres que falam a Deus numa linguagem diferente, que aprenderam a respeitar e a venerar sob formas diversas, mas que são todas suas criaturas no mesmo grau. Dispensai largamente a instrução, fazei a filosofia simples e lúcida, desembaraçai-a de todas as mixórdias das camarilhas escolásticas, que vossas discussões tenham por objetivo os princípios, e não as formas de linguagem, a fim de chegardes, se não à verdade absoluta, pelo menos a vos aproximardes dela cada dia mais. Estudai as línguas estrangeiras, mas conhecei bem, antes de tudo, a do vosso país, servi-vos delas para estudar a história, para apreciar os progressos do espírito humano e para vos criar um método de experimentação quanto à maneira por que são realizados. Não é a variedade, nem a multidão dos conhecimentos que fazem o homem verdadeiramente instruído. O importante não é saber muito, mas saber com segurança e com a lógica. As faltas das gerações passadas deveriam ser, para a geração contemporânea, espécies de arrecifes, indicados como objeto de estudo para os experimentadores, a fim de que neles evitem chocar-se. Os exploradores dos mares desconhecidos se expõem a sérios riscos, porque ignoram a causa e a natureza dos perigos que terão de enfrentar, se não descobrirem todos os arrecifes. Ao menos os assinalam em maior número aos que devem percorrer as mesmas rotas depois deles, e cada um mantém-se em segurança. No oceano infinito que devemos percorrer para alcançar a perfeição, pareceria, ao contrário, que os escolhos atraem, que as correntes pérfidas são dotadas de um poder atrativo, de uma influência magnética irresistível. Cada um quer encalhar por si mesmo, não se importando com os que pereceram ao descobrir o abismo. Quando, pois, sereis prudentes, ó homens? Quando abandonareis vossas loucas e temerárias excursões sem método e sem freio? Quando fareis da razão e da lógica vossos guias mais seguros? Mas, se quiserdes aplanar a estrada e obter esse resultado,
Esquecei vossas dissensões intestinas, que o interesse particular desapareça diante do interesse geral, e que vossa divisa comum seja, cada um por todos e todos por cada um. Quereis a paz? Dai a instrução. Quereis o progresso do comércio, das artes, da indústria? Propagai a instrução.